Fala, fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de contabilidade aqui do nosso canal do YouTube. Se é a sua primeira vez aqui, tem um botão inscrever-se aqui, clique aqui e sempre que a gente postar novos vídeos você vai saber, você vai ser notificado, você vai ser avisado e a gente posta vídeos com bastante frequência aqui, sempre procurando focar em conteúdo de qualidade, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Gabriel Rabelo, sou professor de contabilidade para concursos e exames aí desde 2009, então já tem bastante tempo. Sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro e sou criador aí do site cfcdeaz.com, né? cfcdeaz.com, que é um site totalmente voltado para a preparação para o exame de suficiência, entre outros cursos, curso de exame de qualificação técnica, curso para a Polícia Federal, entre outros, beleza? Então aqui na descrição desse vídeo tem uma informação completa sobre o nosso trabalho. Quem quiser mais informações, é só clicar aqui no Saiba Mais, beleza? A gente está aqui hoje para fazer uma aula muito boa sobre contabilidade de custos, trazendo conteúdo para que você entenda de uma vez essa disciplina tão temida, né, pelo pessoal da área contábil. Mas com o tempo vocês começam a ver que custos não é nenhum bicho-papão. Custos têm uma ligação muito grande com o raciocínio lógico. Então, geralmente a galera que é boa de raciocínio lógico acaba por se sair melhor aí na contabilidade de custos. No exame de suficiência, eu sempre recomendo lá para os nossos alunos do CFCdeaz que deixem essa matéria por último, que façam por último, porque as questões não são assim, as questões são mais complexas do que as outras, isso é fato, mas além disso são as questões mais extensas. Lá no CFCdeaz eu sempre ensino para os nossos alunos que eles comecem ali mais ou menos da questão 30 e tantos para frente, depois vão para a contabilidade geral, e aí, por último, façam as questões de contabilidade de custos, beleza? E falando em CFCdeaz, caso faça sentido para você entrar na nossa turma, que já tem milhares de alunos aí, a turma 2019.2, 2020.1 e 2020.2, caso faça sentido para você, até quarta-feira a gente está com preço promocional. Depois eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição ao final da aula. Quem quiser é só se matricular, tá? Não tá no site CFCdeaz, vai ser um link que eu vou deixar aqui nessa aula especificamente para quem assistir, tá bom? E mais tarde eu tiro dúvidas sobre todos os nossos cursos e quem quiser saber sobre, tirar as dúvidas da aula, perguntar sobre outras coisas, perguntar sobre o exame, perguntar sobre exame de perito, auditor, vocês podem ficar à vontade, beleza? Então, boa noite, quero saber aí no chat quem já é aluno, de que turma, turma raiz, turma reta final, 2020.1, 2019.2, 2020.2, coloca aqui pra gente saber, quero saber, já vi o Rogério, já vi bastante gente, já vi a Daniela, a galera de sempre aí presente, já temos 305 pessoas assistindo, e não se esqueça também de deixar o seu joinha aqui pra gente, porque para produtor de conteúdo isso é bastante importante. Para quem não sabe, eu tenho uma filha pequena agora, então estou dividindo a minha atenção entre Secretaria da Fazenda, aulas, cachorro, cuidar de casa, cuidar da filha, né? Tem que dar atenção para minha noiva também e fazer todo mundo inteiro. Então pra gente, só tô pedindo esse joinha aqui, porque pra gente é bastante importante, tá bom? Então olha lá, Gleice, aluna CFC IPF, ó, bastante aluno aí já. Todo mundo é aluno já, que maravilha. Então essa galera já tá craque em custos. Para quem já é aluno, isso aqui vai servir mais como uma revisão, tá bom? Vamos começar então? Rafaela também. O link com os slides, né? Os slides estão lá no nosso grupo do Telegram, no Contabilidade Raiz, e tá aqui embaixo. Yasmin está perguntando, serve para concursos? Com certeza, beleza? Conhecimento não se divide por banca, né? Conhecimento é conhecimento. E essa aula aqui vai ser uma aula bastante genérica, ela vai ser aplicável a todos. Valeu? Então, ao tanto de aluno aí, já deve ter mais de 100 alunos que falaram, vamos embora, vamos começar a nossa aula. Beleza, galera? Então vamos começar aqui contabilidade de custos do zero. A primeira coisa que você precisa saber antes de estudar contabilidade de custos é o que vem a ser contabilidade de custos. Vamos para o slide? Vamos lá para a gente começar a nossa brincadeira. Beleza? Então, o que vem a ser a contabilidade de custos? A contabilidade ela tem diversas áreas. A primeira área da contabilidade que a gente precisa conhecer é a contabilidade financeira, tá? Ou a contabilidade comercial. A contabilidade financeira ou contabilidade comercial são aquelas em que as informações são destinadas aos usuários externos, beleza? Através das demonstrações contábeis. Então, por exemplo, se você tomou a decisão de investir lá na Bolsa dos Estados Unidos e vai analisar o balanço da Apple,
Você vai lá, vai procurar, né, as informações através do formulário 10Q ou 10K, que são as demonstrações contábeis lá dos Estados Unidos, e você vai achar todas essas informações padronizadas, tal qual você acha aqui no Brasil. Para isso, quem vai te servir de informações é a contabilidade financeira, contabilidade geral, contabilidade comercial. Você pode tomar esses termos como sinônimos, beleza? Agora, vamos lá. A contabilidade gerencial. O que é a contabilidade gerencial? Contabilidade gerencial, ela não se prende a nenhuma convenção ou princípio contábil. Os relatórios da contabilidade gerencial devem atender às necessidades de informação da empresa. Então, o que você precisa entender? A contabilidade gerencial, ela é mais focada ali em atender a própria empresa. Ela é uma contabilidade, por que ela não se prende à convenção ou princípio? Diferentemente da contabilidade comercial e da contabilidade financeira. Porque como as empresas elas precisam reportar para os seus usuários externos, elas precisam sempre adotar as normas, né, de acordo com os pronunciamentos, com a Lei 6.404, etc. A contabilidade gerencial não. A contabilidade gerencial ela é mais focada para a própria empresa, para a tomada de decisão ali no dia a dia. Então, como a empresa está fazendo essa contabilidade para que ela mesma possa tomar decisões, ela não precisa se prender a princípios ou qualquer tipo de convenção. Por isso que é importante você entender que a contabilidade gerencial ela não se prende a convenção ou princípio, tá bom? Então, você pode utilizar na contabilidade gerencial uma série de técnicas de diversas disciplinas. Você pode pegar um pouco de contabilidade de custos, de análise de balanços, você vai utilizar economia, estatística, administração, tudo isso para que você possa, né, fazer aí a contabilidade gerencial. E você tem também a contabilidade de custos, beleza? O que vem a ser a contabilidade de custos? A contabilidade de custos ela surgiu lá mais ou menos na Revolução Industrial, no século XVIII, né? Então, com a industrialização ela foi ficando cada vez mais complexa, você tinha necessidade de ter um processo de apuração de custo também cada vez mais complexo. E o que vem a ser a contabilidade de custos? Vamos olhar ali? A contabilidade de custos fornece informações tanto para a contabilidade financeira, apuração dos estoques e dos custos das vendas, elaborado a partir dos princípios contábeis, como para a contabilidade gerencial, custo padrão, custos para decisão, para controle, etc. Então, veja você que a contabilidade de custos, ela trata do custo de produção de uma empresa, de uma indústria, beleza? Então, a contabilidade de custos, ela fornece informações tanto para a contabilidade financeira ou comercial. Quando você vai olhar o balanço de uma empresa, de uma industrial, você vai ter lá estoques de produto em elaboração, estoque de produtos acabados, estoque de matéria-prima. Essas informações elas foram fornecidas pela contabilidade de custos, tá? Então, informações da contabilidade financeira que foram fornecidas pela contabilidade de custos. Mas você vai ter também informações vindas da contabilidade de custos na contabilidade gerencial, por exemplo, o custo padrão. O custo padrão é o seguinte: qual que é o custo ideal para que eu possa produzir determinada mercadoria? Então, isso é o custo padrão, né? E essas informações elas podem advir também da contabilidade de custos, tá bom? Então, a contabilidade de custos, ela fornece informações para os dois ramos aí da contabilidade, tá bom? Tá tudo ok com som, com imagem, tudo ok? Vamos embora. Beleza, então a contabilidade de custos, ela tem um tripé. Ela serve para você apurar o custo, beleza? Você vai apurar o custo da produção. Então você vai apurar o custo da produção. Ora, qual é o custo de uma mercadoria que eu estou produzindo? Por que isso é importante? A premissa básica de toda empresa, de toda indústria que produz é o seguinte: se eu tenho uma empresa, se eu tenho uma indústria, eu quero que ela dê lucro, não é? Esse é o princípio básico. Nenhuma empresa vai funcionar para ter prejuízo, beleza? Então, quando você pensa em apuração do custo de produção, você tem que lembrar da premissa de que o preço de venda numa indústria, ele quer que seja maior, né? O empresário, os sócios, eles querem que seja maior do que o custo de produção. Então, a apuração do custo de produção é importante para que você possa saber qual é o caminho que está indo aí a sua empresa, beleza?
Também serve para você poder controlar. Você vai saber quanto você tem de matéria-prima, quanto você tem de produto em processamento, quanto você tem de produto acabado e assim por diante. Então, a contabilidade de custos vai ajudar você também a controlar os custos de produção. Além disso, ela vai ajudar você a tomar informações para a decisão, né, para você poder decidir o que vai ou não, o que você vai ou não fazer. Por exemplo, tem uma empresa na bolsa, não sei se vocês conhecem, que é M. Dias Branco, que é uma empresa, uma indústria que produz aí massas, biscoitos, etc. Recentemente ela comprou a Piraquê e a M. Dias Branco, por exemplo, ela teve um ano de 2019 bastante ruim, porque aparentemente os seus produtos ficaram lá encalhados nas prateleiras, etc., diferentemente de 2020, que tem sido um ano bom para a M. Dias Branco. Então ela consegue tomar informações, olha, a gente vai produzir mais, a gente vai produzir menos, o preço do dólar está influenciando aqui o custo de produção e assim por diante. Então a contabilidade de custos, ela também vai ajudar a tomar esse tipo de informação, beleza? Todos entendendo até aqui? É muito importante você começar a entender que para começar a entrar contabilidade de custos na sua cabeça, você precisa saber que a gente sempre está falando na contabilidade de custos do processo de fabricação. Então, o processo de fabricação de uma empresa é diferente do setor administrativo, é diferente do setor comercial, é diferente do setor de vendas. Quando nós estamos falando de contabilidade de custos, você tem que levar a sua cabeça a pensar que a gente está sempre falando ali do setor de produção. A gente está falando da área produtiva, da área de fabricação especificamente, ok? Todos entendendo até aqui? Parece um tanto quanto óbvio pensar assim, mas muita gente não consegue entender contabilidade de custos porque às vezes não tem esse raciocínio de que aplica-se a contabilidade de custos à indústria, ok? Então vamos seguir aqui, vamos avançar na nossa brincadeira. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas definições que são bastante importantes aí, que são aplicáveis à contabilidade de custos e que isso cai bastante em prova. Cai não só no exame de suficiência, mas cai em concursos e em outros lugares também, beleza? Qual é o conceito de gasto? Gasto é a compra de um produto ou serviço qualquer que gera sacrifício financeiro para a entidade, desembolso. Sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos, normalmente dinheiro. Então, gasto é aqui um conceito um tanto quanto abrangente. Esse aqui é o conceito mais abrangente que você pode ter, tá? Então, coloca aqui, gasto é um conceito abrangente. É a compra de um produto ou serviço que gera sacrifício financeiro, ou seja, desembolso, e esse sacrifício é representado por entrega ou promessa de entrega de ativos, beleza? Então pode ser aplicado aqui a todos os bens e serviços. Você tem, por exemplo, o gasto com compra de matéria-prima, não somente aos custos, tá? Gasto pode ser com qualquer coisa. Então pode ser gasto com compra de matéria-prima, pode ser gasto com mão de obra, pode ser gasto com honorários. Então, tudo isso aqui pode entrar no conceito de gasto. Pode ser gasto na compra de ativo imobilizado. Por isso, o que é importante você entender é que o conceito de gasto ele é um tanto quanto amplo. Gasto, conceito genérico de compra, de desembolso, você está pagando, você está gastando. É no sentido que vocês já conhecem. Né? Tem alguns alunos aí que gostam de gastar bastante. Tem muita gente que gosta de gastar bastante, até mais do que ganha, não é mesmo? Beleza, então vamos continuar as nossas definições que são aí bastante importantes. O que vem a ser o desembolso? O desembolso é o pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. Isso aqui é bastante importante que você entenda. Desembolso, o conceito de desembolso está ligado ao pagamento. Então, o desembolso, a palavra-chave, para que você possa entender o desembolso, é o pagamento. Então, gasto é um conceito amplo,
Desembolso é um pagamento. Beleza. O que é o investimento? O investimento é o gasto ativado em função da sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. Os investimentos, o que você precisa entender, o investimento é uma espécie de gasto. Veja, ó, investimento. Olha como que a definição começa. Gasto. Então, o investimento, ele começa com a palavra, o conceito de investimento começa com a palavra gasto. Gasto ativado em função da sua vida útil ou benefícios atribuíveis a futuros períodos. Então, investimentos são gastos ativados, ou seja, gastos que ficam no ativo. Pode ser de diversa natureza e de períodos diversos, beleza? Então, por exemplo, quando você compra uma máquina para produção, esse é um gasto que está sendo ativado? Sim. Então, investimento é um gasto ativado. Então, você comprou uma máquina para produção, é um gasto que está sendo ativado, portanto, é um investimento. Quando você compra matéria-prima, antes dessa matéria-prima sair da sua empresa, ela também está sendo ativada, porque ela vai entrar lá no seu ativo, depois você vai utilizar no processo de produção. Então, temporariamente, a matéria-prima também é um investimento. Beleza? E assim por diante. Vamos lá. Ó, outro exemplo. Você está adquirindo ações, uma empresa está adquirindo ações de outra. Isso também é um investimento, porque você vai contabilizar lá no seu ativo. É um investimento financeiro. E assim por diante. Então, investimento é um gasto que fica ativado, beleza? Em função da sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. Agora, o que vem a ser custo, tá? Essa definição ela é trazida lá do livro do Eliseu Martins, o livro do Eliseu Martins que está até aqui, é esse aqui, ó. Opa, esse aqui, beleza? É a Bíblia da contabilidade de custos, tá? Assim como o Eliseu Martins, que está aqui, o Manual de Contabilidade Societária que está aqui, são dois livros que são mais recomendados para consulta. Eles são os livros mais completos que você possa imaginar das respectivas matérias. Manual de Contabilidade Societária, Contabilidade Geral, Eliseu Martins de Custos. Eliseu Martins até um dos autores do FIPECAF. Mas são mais livros para consultas. E essas definições que nós estamos trazendo aqui são do livro do Eliseu, porque é lá que os examinadores eles vão buscar. Então o custo, veja, custo é o gasto. Então custo também é um tipo de gasto. Você lembra que eu falei lá atrás que gasto era um conceito bastante genérico, correto? Então, custo é o gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Então, vejam, o custo, ele também é um gasto. Só que ele é um gasto de fabricação. Ele é um gasto que você tem na produção. Então, os gastos que você tem relativos à fabricação, relativos à produção, são chamados de custo. São chamados de custo. Beleza? Conseguiram entender até aqui? Sim ou não? Falem pra gente, sim ou não, respondam aí. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só. Quando você... vamos fazer aqui. Quando você compra matéria-prima, essa matéria-prima é um gasto, você está comprando. Então, compra é um gasto, beleza? E, imediatamente, essa matéria-prima, ela vai para o seu ativo. Se esse gasto, essa compra de matéria-prima, ela foi para o seu ativo,
Isso aqui é o quê? É um custo ou um investimento? Se for para o seu ativo e você ainda não utilizou na produção, é um investimento. Beleza? Porque você ainda não está utilizando na produção. E aí ela ficou estocada, né? Você não está falando de custo aqui porque ela ainda não está sendo utilizada na produção. E aí quando você envia essa matéria-prima para a produção, aí sim surge o custo. Beleza? Aí sim surge o custo que vai, né, vai ser parte aí de um produto, alguma coisa, tá? Essa matéria-prima ela vai percorrendo diversos estágios aí, até que você vai acabar isso aqui, você vai vender e você vai enviar isso aqui, né, você vendeu, isso você vai dar baixa desse estoque lá na DRE através da conta custo do produto vendido ou custo da mercadoria vendida, tá? Apesar do nome custo do produto vendido ou custo da mercadoria vendida, essa conta aqui na DRE, ela não é um custo, tá? Ela é uma despesa, beleza? Ela é uma despesa. E qual é o conceito de despesa? Despesa é um bem ou serviço consumido, direta ou indiretamente, para a obtenção de receitas, beleza? Como é que você vai entender? Geralmente, despesa, ó, bem ou serviço consumido diretamente ou indiretamente para a obtenção de receitas. Por exemplo, você tem lá despesas de vendas. As despesas que você tem de vendas, elas são necessárias para você obter receita. Despesa, por exemplo, com publicidade e propaganda. Vamos colocar aqui. A Nike, por exemplo, a Nike gasta horrores com publicidade e propaganda. Para quê? Para que ela possa fidelizar os seus clientes para obter aí receitas, beleza? E assim por diante. Então, despesa é um bem ou serviço consumido direto ou indiretamente para a obtenção de receitas, beleza? Então ficou assim. Gasto é um conceito um tanto quanto mais genérico, beleza? Gasto é um conceito mais genérico. Desembolso é o pagamento, volta lá, desembolso é o pagamento, beleza? Investimento é o quê? Investimento é um gasto que foi ativado, beleza? Investimento é um gasto que foi para o ativo. Custo é um gasto relativo à produção ou fabricação. E despesa são gastos com bens ou serviços que você tem para obtenção de receitas. Por exemplo, despesas administrativas, despesas de vendas, despesas comerciais e assim por diante, beleza? Então esse conceito inicial, ele é bastante importante que você entenda, tá? Esse conceito inicial, ele é bastante importante aí que você entenda. Vamos lá, só para a gente poder esquematizar novamente. Só para você firmar essa ideia. Quando você adquire matéria-prima, isso é um gasto. Beleza. Quando você estoca isso aqui no seu ativo, o gasto que é ativado, isso a gente chama de investimento, beleza? Quando você transfere isso e utiliza isso na produção, essa matéria-prima, aí nós temos o quê? Respondam para mim. Nós temos um custo. Depois que você acabou essa matéria, você acabou essa produção, isso aí volta para estoque de produtos acabados. Então, vai para o ativo novamente. Aqui volta a ser um investimento.
até que você vende isso e você vai dar baixa na DRE através da conta custo do produto vendido, beleza? E a DRE você lança o quê? Receitas e despesas. Então, lembre-se sempre, apesar do nome custo do produto vendido, a natureza do custo do produto vendido não é de custo, tá? É uma natureza de despesa. É uma confusão um pouco técnica, mas já é consagrado na contabilidade dessa forma, beleza? Agora, outro conceito que é interessante que você entenda é o conceito de perda. Qual que é o conceito de perda, Gabriel? Por que é importante você saber? O que vem a ser perda? Perda é um bem ou serviço consumido de forma anormal ou involuntária, beleza? Então, a perda, ela pode ser uma perda. Anotem aí. Uma perda normal ou uma perda anormal. Beleza? Existem, então, dois tipos de perda. Existe uma perda anormal e existe uma perda normal. A perda normal, ela faz parte ali do custo de produção. Por exemplo, a Polo Ralph Lauren está fabricando essa camisa aqui que eu uso em todas as aulas, que daqui a pouco vai vir da aula sozinha, beleza? Então ela está fabricando isso aqui, é praxe que sobre um pouquinho lá de pano quando ela está fabricando as suas camisas. Então é normal, isso aí vai sobrar um pouquinho, porque não dá lá certinho a malha, etc. Isso é uma perda que ela tem. Só que é uma perda chamada de perda normal. E o que você precisa saber? Essa perda que é chamada de perda normal, ela faz parte do custo de produção. Beleza? Então a perda normal, ela faz parte do custo de produção. Agora, a perda anormal, que é aquela perda que você não espera. Por exemplo, eu moro aqui no Rio de Janeiro, uma das cidades mais seguras do mundo, né? E aí o caminhão está transportando essa camisa aqui lá pela Avenida Brasil e tem a sua carga assaltada, né? O que, infelizmente, é bastante comum aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil. Tem a sua carga roubada. Então você não esperava isso. O que vai acontecer? Essa é uma perda que é chamada de perda anormal. Então a perda anormal, galera, ela não é custo da produção. Ela é lançada como despesa na DRE, beleza? Despesa na DRE. Isso aqui é muito importante que você entenda, tá? Isso aqui é perda para produtos que estão sendo fabricados, tá? Agora, quando a gente fala de perda de produtos que já estão acabados, ó, isso aqui é uma pegadinha, tá? Essa perda normal e anormal, quando a gente está falando de perda normal e anormal, custo de produção ou despesa na DRE, isso aqui é para produtos que estão em processo de fabricação. Agora, quando o produto já está acabado, não importa se a perda foi normal ou anormal. Quando a gente está falando de produto já acabado, aí você vai lançar no resultado do exercício como despesa de qualquer forma. Tá? O aluno falou que no Rio de Janeiro roubo já é perda normal. É verdade, eu não tinha pensado por essa hipótese, beleza? Então isso aqui é para produto em fabricação, tá? Isso aqui é perda de produto acabado. Perda de produto acabado, seja ela normal ou normal, vai ser lançada no resultado do exercício. Vamos ver como é que isso aparece lá em prova, tá?
Um posto de combustível comercializa por mês aproximadamente 100 mil litros de etanol. Em determinado momento, constatou um índice de evaporação de 0,5% desse produto. O Conselho Nacional do Petróleo considera normal um índice de até 0,6% de evaporação. Segundo a NBCTG 16 Stocks, o valor decorrente da evaporação é considerado um desperdício e não pode ser contabilizado, exceto por determinação judicial. Um passivo a ser reembolsado pelo fornecedor, visto que a evaporação é conhecida até pelo Código Tributário Nacional. Uma perda de operações descontinuadas e só pode ser contabilizada no período em que for formalmente confirmada a evaporação por meio de medição. Uma redução no resultado do período, visto que a evaporação é considerada normal e deve ser baixada do estoque periodicamente. Pessoal, o que você precisa entender aqui, tá? A perda de etanol é um produto já acabado. Então, como é um produto que já está acabado, a perda vai reduzir o resultado do exercício. Beleza? Então, teve uma perda em etanol é um produto acabado. Como é um produto que já está acabado, o que eu disse a vocês? A perda de produtos acabados, normal ou anormal, é despesa na demonstração do resultado do exercício, beleza? Importante que você saiba isso aqui, tá? Então é uma redução no resultado do período, visto que a evaporação é considerada normal e deve ser baixada do estoque periodicamente, beleza? Não importava aqui, né? Tem um índice de 0,5% até 0,6% é normal, mas mesmo se não fosse, ia ser lançado aí na DRE, tá bom? Então, gabarito, letra D. Galera, matou essa questão. Agora, a gente vai para outras terminologias que são bastante importantes, tá? Esses conceitos, eles são bem relevantes aí para que a gente possa avançar na nossa disciplina, tá bom? Então, até agora, vocês estão muito bem, conseguiram entender o que é gasto, o que é investimento, o que é custo, o que é despesa, o que é desembolso e assim por diante. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o custo de produção do período. O que vem a ser, Gabriel, o custo de produção do período? Custo de produção do período é a soma dos custos incorridos no período dentro da fábrica. O que é o custo da produção acabada? É a soma dos custos contidos na produção acabada do período. Pode conter custos de produção também de períodos anteriores existentes em unidades que só foram completadas no presente período. E você tem ainda o conceito de custo do produto vendido, é a soma dos custos incorridos na produção dos bens ou serviços que só agora estão sendo vendidos. Pode conter custo de produção de diversos períodos, caso os itens vendidos tenham sido produzidos em diversas épocas diferentes. O que mais? Custo primário. Custo primário é o quê? É a soma da matéria-prima com a mão de obra direta. E custo de transformação é a soma de todos os custos de produção, exceto os relativos a matérias-primas e outros eventuais adquiridos e empregados sem nenhuma modificação pela empresa. Componentes adquiridos prontos, embalagens compradas, etc. Beleza? Beleza. Vamos explicar um pouquinho aqui para vocês esse ponto, tá? Custo da produção do período. São os custos que você tem ali naquele período. O que você precisa entender, galera? Olha, não é complicado, é mais simples do que você imagina. Raciocina comigo. Raciocina comigo. Custo, a gente sabe que são os gastos relativos à produção ou à fabricação, correto? Então você já sabe o que é custo. Custo da produção do período. Olha que tranquilo. São todos os custos que você teve dentro daquele período. Sejam esses produtos acabados ou não. Tá?
É interessante que você saiba isso aqui, beleza? Então, o custo da produção do período é todos os custos que você teve na fábrica dentro daquele período. Então, o custo de produção do período é o quanto você gastou com a produção naquele período. Quanto você gastou com mão de obra, com depreciação das máquinas. Tudo que for relativo à fabricação é custo. E beleza, o que você teve relativo à fabricação naquele período é custo de produção do período. Algumas mercadorias podem ser acabadas, outras não vão ser acabadas. Vão ser acabadas lá na frente. Outras já tinham começado em outro período e só vão ser acabadas agora. Então, o custo de produção do período é o quanto você gastou naquele período na fabricação. É isso que você precisa entender. Agora, o que é o custo da produção acabada? Custo da produção acabada é a soma dos custos contidos na produção acabada do período. Pode conter custos de produção também de períodos anteriores existentes em unidades que só foram completadas no presente período, beleza? Então, o que você precisa entender? O custo da produção acabada é o quanto você acabou. Vamos supor que você começou lá 10 mil unidades e terminou 5 mil unidades. Então, você vai ver quanto que você tem de custo relativo àquelas 5 mil unidades que acabaram, beleza? É isso que você precisa entender. Você não precisa nem decorar muito. Você só precisa entender a lógica. Custo é tudo que está relacionado à produção. Custo de produção é o quanto eu gastei ali para produzir no período, seja isso acabado ou não. Agora, o custo da produção acabada, eu tive ali o meu custo, né, que é uma espécie de gasto, tive ali o meu custo naquele período ou em períodos anteriores, e quanto eu acabei ali naquele período? Quanto eu efetivamente acabei nesse ano? Beleza? Esse é o custo da produção acabada. É tão difícil assim? Nem tanto, né? Agora, o que é o custo do produto vendido? É o quanto você vendeu, quanto custou aquelas mercadorias que você vendeu. É o custo do produto que você vendeu. É só isso. Então, olha lá, custo do produto vendido é a soma dos custos incorridos na produção de bens ou serviços que só agora estão sendo vendidos. Pode conter custos de produção de diversos períodos, caso os itens vendidos tenham sido produzidos em diversas épocas diferentes. É interessante você anotar que entre esse conceito de custo de produção do período, custo da produção acabada e custo do produto vendido, não existe relação obrigatória entre seus valores. Qualquer um pode ser maior ou pode ser menor do que o outro, depende das circunstâncias, beleza? Então, o custo de produção do período é a soma dos custos que você incorreu naquele período na fábrica. Custo da produção acabada é o quanto você acabou. E custo dos produtos vendidos é o custo daquilo que você vendeu. Parece uma explicação um tanto quanto óbvia, mas é uma explicação óbvia, tá? E quando você vai fazendo questões, você vai conseguindo compreender isso de forma mais tranquila. Agora, isso aqui cai bastante, custo primário. O que é o custo primário? O custo primário é o seguinte: é o conceito mais básico aí dentro de custo, tá? Custo primário é matéria-prima mais mão de obra direta. É aquela mão de obra daquela pessoa que está trabalhando ali naquele produto, tá? Então, custo primário é matéria-prima mais mão de obra direta. Esse é o conceito de custo primário. E o que é o custo de transformação? Custo de transformação é o quanto você gastou para transformar a matéria-prima. Eu prefiro sempre pensar assim, tá? Quanto você gastou para transformar a matéria-prima. Ou seja, é tudo menos a matéria-prima. Tá? É tudo
menos a matéria-prima. É o quanto você gastou para transformar a matéria-prima. Então essa tabelinha aqui, ela é bastante interessante. Eu vou fazer aqui para vocês. Na verdade, eu vou desenhar aqui para vocês, tá? Já estava pronto ali, mas eu vou fazer novamente. Eu acho interessante você entender o seguinte. Então, o custo primário funciona da seguinte forma. Você tem aqui a matéria-prima. Matéria-prima, pessoal, eu pergunto a você, é um custo direto ou é um custo indireto? Você sabe quanto de matéria-prima você está gastando ali para fazer aquele produto? Você sabe, não sabe? Então esse é um custo que é um custo direto. Você sabe o quanto de matéria-prima você está gastando. A mão de obra direta. Que é aquele funcionário que está trabalhando ali naquele produto exclusivamente. É um custo direto ou um custo indireto? É um custo direto também, beleza? E além disso, você tem matéria-prima, você tem mão de obra direta. Além disso, você tem outros custos que são chamados de custos indiretos de fabricação. Esses são todos os custos que você tem, beleza? Você tem matéria-prima, tem mão de obra direta, tem os custos indiretos de fabricação. Se você entender isso aqui, vai ficar muito mais tranquilo para você entender a contabilidade, beleza? E o que você precisa extrair daqui? Você precisa extrair daqui que a matéria-prima mais a mão de obra direta representa o que a gente chamou de quê? O que nós falamos que é a matéria-prima mais a mão de obra direta? Falem para mim. É o chamado custo primário. É o custo primário, não é mesmo? Agora, a mão de obra direta mais os custos indiretos de fabricação vão representar o quê? Isso aqui representa todos os custos que você está tendo para transformar a sua matéria-prima. Então isso aqui é o que a gente chama de custo de transformação, tá? É o que a gente chama de custo de transformação. Então olha só a correlação que existe aqui nesse ponto. Esse macetinho aqui é muito importante. Isso aqui caiu no exame de suficiência, galera. Isso aqui caiu no exame de suficiência com a questão PANC. Uma questão que, como eu digo aí, né, com todo respeito, né, a todos os homens, mulheres, é só um jargão que já utilizam, separa os homens dos meninos, beleza? Pode mulheres das meninas, ou quem quer que seja, com quem quer que seja, não tem nada a ver com isso. Mas, no jargão, é uma questão que separa os homens dos meninos. Eu vou mostrar para vocês essa questão daqui a pouco, beleza? Então, matéria-prima com mão de obra direta é o custo primário. Mão de obra direta com os custos indiretos de fabricação é o custo de transformação. É o quanto você gastou para transformar a sua matéria-prima. Beleza? Assim encerramos o nosso primeiro bloco aqui de aula. Beleza? Todos vivos? Como é que estamos? Tem um tempo já que eu não estudo cursos. Então, a memória tem que ir refrescando aqui. Vamos embora. Beleza. Vamos voltar? O pessoal está perguntando, até que horas vai essa aula? Vai até umas 8h50, 9 horas, por aí. Esse foi o primeiro bloco. Tá bom? Lembrando que depois, quem quiser se juntar ao CFC de AZ, eu vou deixar um link aqui para vocês com uma promoção especial. Nós temos várias aulas de cursos lá, acho que são 11 aulas mais ou menos, que vão ajudar você a detonar essa disciplina de vez. Vamos embora então, partiu! Beleza.
Beleza, então vamos dar continuidade agora à nossa aula de contabilidade de custos. Vamos lá para os slides classificação de custos. Como que os custos eles são classificados, pessoal? O que você precisa saber? Como que se dá a classificação dos custos? Os custos eles podem ser chamados de custos diretos e indiretos. Essa é uma primeira classificação que você tem para os custos, beleza? Em custos diretos e custos indiretos. O que são custos diretos? Custos diretos são aqueles que podem ser diretamente apropriados aos produtos. Vejam só, são aqueles que podem ser diretamente apropriados aos produtos. Como, por exemplo, matéria-prima. Ora, você sabe quanto você tem que gastar de uma tela, lítio, né? Lítio que produz bateria de celular, né? Quem quiser me dar um iPhone novo, esse aqui já está desde 2015, inclusive, já está na hora de trocar. Você sabe quanto de lítio né, que você gasta para produzir uma bateria. Então, isso é uma matéria-prima direta. Você sabe o quanto de pano você gasta para produzir uma camisa. Então, isso é uma matéria-prima direta. Você sabe quanto tempo, mais ou menos, de mão de obra você precisa para produzir essa camisa, para produzir um celular. Então, tudo isso, né, matéria-prima, é um custo direto. Você pode saber diretamente quanto você vai gastar daquela matéria-prima, beleza? E você tem também a mão de obra direta, tá? Mão de obra direta é aquele pessoal que está trabalhando ali diretamente nisso daí, tá bom? E os custos indiretos, o que são? Custos indiretos são aqueles que não podem ser diretamente apropriados aos produtos. A sua alocação é feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrada, beleza? Então o que você precisa entender? Sempre que você ouvir lá a palavra rateio para apropriação, rateio é custo indireto, tá? Então o custo indireto ele é feito através do rateio. Como assim? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Você imagina que lá na Apple, beleza? Você tem um galpão lá na indústria, né? Você tem uma indústria e você produz iPhone, você produz AirPods, que eu acho que são esses fones novos, que se chamam AirPods, não é? Todo mundo fica fazendo live com esses fonezinhos caros para dedéu. Você tem também os MacBooks. E assim por diante, não é mesmo? E o que vai acontecer? Você tem um galpão lá, uma indústria para produzir todos esses produtos. Portanto, o gasto que você tem, por exemplo, aqui embaixo, com segurança do local, né, segurança lá da indústria, com aluguel, a depreciação de uma máquina que você utiliza para vários produtos, para produzir vários produtos, você vai ter que fazer um rateio. Você vai ter que falar o seguinte, bom, olha só, vamos supor aqui, rateio. 50% do meu tempo eu passo produzindo iPhone. Então, você vai pegar 50% do custo do aluguel ali daquela indústria ali, vai jogar no custo dos iPhones e assim por diante. Então, um custo indireto é aquele que você tem que fazer um rateio, é aquele que você tem que fazer uma apropriação segundo um critério que a própria questão ela vai te informar. Tá? Existe um ponto interessante que às vezes cai em concurso, que pega bastante gente, é que é o seguinte: se você só tem um produto, sendo fabricado, então não existe custo indireto. Todos os custos eles são diretos, beleza? Para você ter custos indiretos, você tem que ter 2 ou mais produtos, tranquilo? Beleza, seguindo então. E o que são custos fixos e custos variáveis, galera? Isso aqui também é importante que você saiba. Custos variáveis são aqueles que variam de acordo com o volume de produção, beleza? Matéria-prima, por exemplo. Você concorda comigo que se você produz
um iPhone, você vai gastar lá 1 unidade de lítio. É lítio, né, que produz bateria. Tomara que seja, senão eu tô falando a maior asneira para vocês, beleza? Você vai gastar 1 unidade lá de lítio. Agora, se você vai produzir 100 iPhones, você vai gastar quantas unidades de lítio? 100 unidades. Então, isso aqui é um custo variável ou fixo? Matéria-prima. Ora, matéria-prima é um custo variável, porque ele varia de acordo com o volume de produção. Quanto maior a quantidade produzida, maior o consumo de matéria-prima. Beleza? Agora, o que vem a ser o custo fixo, galera? Custo fixo é aquele que não sofre variação em função da quantidade produzida. Vamos supor aqui, por exemplo, o aluguel da fábrica. Aí eu pergunto para você, o aluguel da fábrica, ele depende da quantidade produzida? Respondam para mim sim ou não. Aluguel da fábrica depende da quantidade produzida ou você tem que pagar independentemente de qualquer coisa? Ora, o valor do aluguel da fábrica, ele independe, né? Ele independe da quantidade produzida. Se você produziu 0 por causa de qualquer coisa que está acontecendo, ou se você produziu 1 milhão de unidades, você vai ter que pagar o aluguel do mesmo jeito, tá bom? É importante que você entenda isso daí. Beleza, outra coisa que é importante que você saiba, então o custo fixo ele não sofre variação em função da quantidade produzida e o custo variável ele varia de acordo com o volume de produção. Um outro ponto que eu gostaria que você anotasse aqui, que é interessante, é o seguinte. Olha só, deixa eu até abrir um slide novo aqui para deixar mais um detalhezinho para vocês, né? Porque a gente gosta de fazer aulas aqui. Nossas aulas procuram sempre ser bastante objetivas, diretas ao ponto, sem brincadeira, sem nada, mas a gente tem que passar esses detalhes que são importantes, beleza? O que você precisa entender? A divisão entre custo fixo e variável ela ocorre em função do volume de produção. Beleza? Então a distinção entre custo fixo e variável é se o custo varia conforme a variação do volume de produção. Um custo ele pode variar todo mês. Só que se o custo varia todo mês e essa variação não é em função do volume de produção, ela vai ser um custo fixo. Por exemplo, prestem atenção aqui, que a galera vai perguntar. Custo de telefone. O telefone da fábrica, ele varia em função do volume de produção? Não, não é? Então, ele vai vir um valor a cada mês, tá bom? Vem um valor ali a cada mês, mas não é em função de volume de produção. Dificilmente esse custo de telefone vai ser o mesmo de um mês para o outro, mas como ele não tem uma variação em função do volume de produção, ele é considerado um custo fixo. Olha que detalhezinho interessante. Olha que detalhezinho interessante. Então, a divisão de custo em custo fixo e custo invariável se dá em função do volume de produção. Mesmo que um determinado custo ele tenha variações todo mês, se essa variação ela não ocorre em função do volume de produção, como é o caso aí do custo de telefonia da fábrica, esse custo ele vai ser considerado aí, no caso, um fixo, tá bom? Interessante que você saiba. Outro ponto interessante que eu quero que você entenda aqui também é o seguinte, galera.
o comportamento do custo fixo e do custo variável. Isso eu trato mais à frente também no CFC de AZ, mas vou explicar aqui rapidamente para vocês, tá? O que você precisa entender? Olha só. O custo, comportamento, beleza? Prestem atenção. Imagina que você tem, por exemplo, um custo fixo de 1.000 e um custo unitário de fabricação de 100, galera. Beleza? Então imagina que você tem um custo fixo de 1.000, um custo unitário de fabricação de 100. Vamos anotar aqui da seguinte forma. Qual é o meu custo fixo total e unitário se eu produzir 5 unidades e se eu produzir 10 unidades? Então, olha só, concentra aqui agora, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Qual é o meu custo fixo total se eu produzir 5 unidades? Responda para mim. O meu custo fixo total, se eu produzir 5 unidades, é de quanto? 1.000. O meu custo fixo total, se eu produzir 10 unidades, é de quanto? 1.000. Então, o que você precisa entender? Olha só aqui esse macete que tem que tatuar na testa. O custo fixo total não sofre alteração. Agora eu pergunto a você, qual o meu custo fixo unitário se eu estou produzindo 5 unidades? Ora, o meu custo fixo unitário, quando eu estou produzindo 5 unidades, é 1.000 dividido por 5. Ou seja, 200. Agora, qual o meu custo fixo unitário se eu estou produzindo 10 unidades? O meu custo fixo unitário, se eu estou produzindo 10 unidades, é 100. O que está acontecendo, então? Aqui ocorre o que a gente chama de ganho de escala. Ganho de escala. Quanto mais você produz, menor o seu custo fixo unitário. Então, o custo fixo unitário ele é inversamente proporcional à quantidade produzida. Tem um módulo do CFC de AZ que a gente vai tratar isso aqui com mais detalhes, mas eu gostaria de trazer isso aqui para que vocês possam começar a entender. Tá? Então, o custo fixo unitário ele é inversamente proporcional à quantidade produzida. É assim que as empresas elas têm ganho de escala. Elas procuram produzir o máximo para diluir o seu custo fixo. Beleza? Essa é a essência aí do lucro das empresas. Tá bom? E agora, vamos para o custo variável. Vamos lá, custo variável.
Olha só. Beleza. Agora, eu estou produzindo 5 unidades. Qual é o meu custo variável por unidade? Respondam. Qual é o meu custo variável por unidade? Qual é o meu custo variável por unidade para produzir 5 unidades? O meu custo variável por unidade é de quanto? 100. Agora, qual é o meu custo variável unitário para produzir 10 unidades? Quanto que eu vou gastar por unidade para produzir 10 unidades de custo unitário? Ora, o meu custo unitário variável para produzir 10 unidades também é 100. Ou seja, o custo variável unitário, ele não sofre alteração. Se eu produzo uma unidade, 100. Se eu produzo duas, cada uma vai custar 100. Se eu produzo 10, cada uma vai custar 100. Então, o custo variável unitário, ele não sofre alteração. O custo unitário, eu falei lá em cima, o custo variável, tá? Unitário. Agora, quanto é o meu custo variável total, tá? Quanto é o meu custo variável total? Esse aqui é o custo variável, talvez devesse ter colocado aqui. Quanto é o meu custo variável total se eu estou produzindo 5 unidades? Ora, se eu estou produzindo uma unidade, o meu custo variável é 100. Se eu estou produzindo duas, 200. Se eu estou produzindo 3, 300. Se eu estou produzindo 5, o meu custo variável total é 500. 5 vezes 100. Se eu estou produzindo 10, o meu custo variável total é 1.000. Tá? Você vai gastar mais, né, matéria-prima para produzir mais unidades. Então, o seu custo variável total... Deixa eu até fazer isso aqui para não ficar um palavrão, né? O meu custo variável total, esse V tá parecendo um U, depois a galera vai fazer virar meme isso aqui, aí não vai prestar, né? O meu custo variável total, ele é diretamente proporcional a quantidade produzida. Ele aumenta conforme a quantidade produzida aumenta. Então, esse é o comportamento dos custos fixos e dos custos variáveis. Se você não entendeu, volta isso aqui um pouquinho que você vai entender. Mas isso aqui é muito importante que você saiba. Esse comportamento dos custos fixos, custo fixo unitário total, custo variável unitário total. Isso aqui cai em concurso de auditor a rodo, beleza? Desde que quando eu estava para auditor lá em 2007, 2008, 2009, isso aqui já despencava. E esse macetinho aqui é o que faz diferença aí de quem vai errar e de quem vai acertar aquela questãozinha chata, beleza? Agora, o que mais que você precisa saber ainda aqui por hoje? Você tem dois tipos de produção. Você tem produção que é chamada
de produção por ordem. O que é produção por ordem? É uma produção por ordem. Alguém está ordenando para você produzir. Então é uma produção por ordem. O que é produção por ordem? Tema do exame de suficiência 2019.2, esse daqui, tá? A produção por ordem, ela ocorre quando a empresa produz atendendo a encomenda dos clientes, ou então produz para venda posterior, mas de acordo com determinações internas especiais, não de forma contínua. Você acha que uma empresa de avião, ela pode sair produzindo avião a roda? Assim, vou produzir hoje 100 aviões. Não é assim. Ou um cruzeiro, vou produzir 10 cruzeiros amanhã. Não é assim, você precisa de comprador. Então essas indústrias maiores, assim, geralmente, são produções, né, por ordem, beleza? São produção por ordem, por encomenda, beleza? Produção por ordem ou por encomenda. São esses equipamentos especiais, indústrias de móveis, construção civil, gráfica, esse tipo de coisa. E você tem também a produção contínua, tá? Que é quando ela fabrica produtos iguais de forma contínua. Por exemplo, refrigerante, Coca-Cola, celular, roupas, sabão em pó, margarina, esse tipo de coisa. Isso é o que a gente chama de produção contínua, beleza? Tem uma dificuldade até aqui também, né? Beleza. Seguindo então, e o que você precisa saber ainda é que você tem, basicamente, assim, os principais que são mais cobrados em prova são dois métodos de custeio. O que é o método de custeio? Custeio é a forma como você, né, apropria os custos de produção aos produtos. Então, isso é custeio. É como você apropria os custos de produção aos produtos, beleza? Os dois mais cobrados em prova, eles são chamados de custeio variável direto ou de custeio por absorção, tá? Olha só aqui, então, os dois que você precisa conhecer para prova, tá? São eles: custeio. Os principais aqui que caem em prova, existem outros, é óbvio, mas os principais são esses, beleza? Métodos de custeio. No CFC de AZ também tem uma aula só para tratar sobre esses pontos. Não se preocupem, isso aqui é só a parte inicial, beleza? Método de custeio, então, você tem o variável ou direto, e você tem o custeio por absorção. O custeio variável ou direto e o custeio por absorção. O que você precisa saber? O custeio por absorção é aquele que está de acordo com os princípios de contabilidade. E ele apropria todos os custos aos produtos. Sejam eles diretos, indiretos, fixos ou variáveis, beleza? Ok. Agora, o custeio variável ou direto, não. O custeio variável ou direto, ele faz o seguinte: ele apropria somente o custo variável aos produtos e o custo fixo, ele é lançado na DRE.
Tá? Esse aqui não pode ser utilizado na contabilidade oficial. Beleza? Esse aqui não pode ser utilizado na contabilidade oficial. Isso aqui é importantíssimo que você saiba também esses métodos de custeio. Só repetindo então, vamos lá na tela. O custeio variável direto, apenas os custos variáveis são atribuídos aos produtos. Os custos fixos são tratados como despesa do período, sendo lançados diretamente na DRE. Esse esqueminha aqui que eu fiz para vocês. E o custeio por absorção apropria todos os custos aos produtos, fixos, variáveis, diretos e indiretos, beleza? Então a nossa teoria de hoje acabou, aí encerramos aí mais um bloco da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Então é isso aí, galera. A nossa semana desmistificando a contabilidade. Era isso que eu queria trazer nesse encontro de hoje. Amanhã a gente vai resolver diversas questões aqui sobre esse tema, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e lembrando que o CFC de A a Z ele é um curso que tem todas essas explicações muito minuciosamente de contabilidade de custos. Até quarta-feira ele vai estar com uma promoção bem bacana de 390 por 340. Quem quiser, eu vou deixar o link aqui agora para vocês na descrição, tá? Vou deixar o linkzinho agora aqui na descrição. Vou deixar aqui no chat onde a galera fica falando. E vou deixar aqui na descrição também. Caso você queira se juntar, faça sentido para você a preparação para o CFC de AZ. A gente tem lá um curso totalmente em vídeo, totalmente atualizado, com também livros digitais completos, com centenas de questões comentadas apenas para o exame de suficiência. É 100% focado no exame de suficiência. A gente tem um grupo no Telegram que o pessoal que está nos assistindo participa horrores. A galera sabe que estão sempre lá trocando ideia, dando força um para o outro. Nós temos simulados, provas resolvidas. Todos que são alunos do CFC de AZ sabem que é um investimento que vale a pena. Quem já é aluno pode confirmar aí do lado. Beleza? Aí, especialmente até quarta-feira, a gente vai ter uma promoção, né? Eu fiz um lançamento desse curso no começo de maio, agora aqui dia 15 de junho. Estou fazendo mais uma promoção para quem quiser se juntar ao nosso time. Mas eu não costumo fazer tantas assim, beleza? Vou deixar o link aqui. Quem tiver dúvida agora sobre a aula, sobre qualquer coisa, é só falar que a gente vai responder. Deixa eu só colocar aqui o link para vocês. Espera aí. Deixa eu achar aqui. Beleza. Espera aí. Deixa eu editar aqui o vídeo. Galera que é aluna lá do CFC de AZ sabe que a gente faz um trabalho bastante sério, bastante focado ali. Estou sempre dando uma presença lá para a galera. Então vou colocar aqui CFC de AZ com valor especial. Beleza? Então atualizei aqui no Saiba Mais. Só você dar um F5 na sua tela e clicar no Saiba Mais, que vai aparecer para vocês. E também vou deixar aqui no chat. Beleza. Deixa eu ver aqui. Beleza, vamos lá, vamos responder as dúvidas agora. Obrigado a galera que está elogiando a aula. Parabéns aí todo mundo que conseguiu lembrar.
Depois do estoques, posso ir para custos? Pode, tranquilamente. Custos é aquela matéria que você pode intercalar com contabilidade geral numa boa. Beleza? Obrigado. Espero que tenham gostado da aula. Lembrando que essa aula vai ficar disponível para os nossos alunos, tá? 2019.2, 2020.1, 2020.2. Já respondi o Igor. O e-book que você postou é o mesmo? É o mesmo, com as últimas questões que nós temos. O CFC de AZ abrange todas as disciplinas? O Guilherme está perguntando. Guilherme, honestamente, as duas únicas disciplinas que não estão são português, porque só cai interpretação de texto e não vejo muito sentido chamar um professor só para dar interpretação de texto. E a outra é... Qual a outra? Estatística, que também uma questão, matéria complicada, eu acho que não vale a pena, tá? Amanhã a gente vai fazer a aula de resolução de questões aqui, tá bom? A CFC pode ser uma ajuda para começar a estudar para concursos? Concursos da área contábil, sim, tranquilamente você vai conseguir estudar pelo CFC de AZ. Beleza? Então é isso aí. Mais nenhuma dúvida? Tá na minha hora então. Bom, da PF abrange todas. Valeu, Douglas, um abraço, obrigado aí por prestigiar. Consuplanta. Jefferson, você vai dar o curso completo aqui no YouTube? Acho que não, Jefferson. Beleza? Amanhã vai ser uma aula só de resolução de questões. Valeu, então. Fique com Deus. Quem quiser, se fizer sentido para você se juntar ao CFC de AZ, deixei um link aqui, basta você atualizar, que você vai ver aqui. E vou deixar o link aqui também para quem quiser baixar a prova comentada. Vou deixar nos comentários aqui desse vídeo. Prova comentada 2019, um conteúdo de 70 páginas, muito top que a gente fez. E é isso aí. Valeu, um abraço, fiquem com Deus. E não esqueça de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo